Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, planejando e produzindo uma notícia, ok? Tema da nossa aula, planejamento e produção de notícia. Habilidades, deem um print na tela, por favor. EF07LP01. EF69LP07B. Andreia. Bom dia, sétimo ano, bom dia, professores e alunos, bom dia, Elaine. Vamos aos objetivos da aula e eu vou explicar algumas coisinhas antes para vocês. Depois dos objetivos, não antes. Planejar, esboçar e escrever uma notícia a partir de um argumento, bem como pensar a sua publicação considerando as condições de produção. Então, vamos lá. A entrevista de terça-feira era o mote para que vocês produzissem, então, uma notícia, que seria hoje. Como as aulinhas do Aprender Sempre estavam juntas, seria são as últimas aulas agora, tá? Seria, na verdade, a aula 6, né? A notícia e o contexto, que aí, então, aproveitei para colocar a entrevista, tá? E as duas últimas, que seriam, então, planejamento e produção da notícia. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Juntei ali as duas também. Então, não termina hoje, tá? Termina amanhã. A sequência, porque amanhã eu trago uma notícia para nós lermos e interpretarmos, tá? Como se fosse, assim, uma atividade avaliativa. Então, o que a gente precisava que fosse apreendido, de fato foi, tá? Então, vamos lá. Pensando, então, na entrevista, e no que aconteceu, né, durante a entrevista, o que foi falado, vocês vão pensando já, porque mais para o finalzinho nós vamos tentar produzir aí o título, o subtítulo e o lead, pelo menos, da notícia, tá? E antes disso, a gente tem algumas orientações. Vamos à acolhida, primeiramente. Vamos lá. Ao ler uma notícia, quais devem ser os objetivos do leitor? Então, por incrível que pareça, a imagem que a gente consegue é sempre em inglês, nunca em português. Então, vamos lá, mas já vocês vão treinar aí. Olha só, ao ler uma notícia, quais devem ser os objetivos do leitor? Então, eu tenho o who, o when, o where, o how, o why e o what. Então, o who, quem, o when, quando, o where, onde, o how, como, o why, por quê e o what, o quê, né? Então, vamos lá. Vamos tentar, então, quais são os objetivos do leitor? Essas palavrinhas já dão uma ajuda aí. 2 minutinhos para vocês.
Vamos lá, então. A aluna Isadora colocou entender e ficar informada ou informado. A Milena colocou, acho que é entender as informações. A Isabelle, se informar com as notícias. Miguel, buscar informações. Obter informações. O aluno Esdras, conhecer mais sobre o assunto tratado na notícia. Entender a notícia e verificar a veracidade. Muito bem, certinho. O Rodrigo colocou, entender quando, porquê, quem, como e etc. Muito bom. Seguiram nessa linha, Andréia. Tá. Deixa eu dar um bom dia especial para o professor Adilson. Bom dia, professor. Não é reprise, não, professor. Hoje é dia 8, 9h06, professor. Vamos lá. O que vocês colocaram está certinho, né? Olha, buscar informações, e alguns foram aí detalhando, né? Quais eram essas informações, né? O que, quem, quando, onde, como, por quê. E aí a professora Silvia também colocou, não há imagem em português? Não, não há. A gente tem uma complicação aí para fazer, mas eu também deixei. Eu gostei. Quando eu vi em inglês, eu falei, eu vou deixar porque é um reforço. É quase uma aula bilíngue, professora. Vamos lá. Próximo slide. Pensando a notícia. Vamos lá. O que vocês foram falando, a gente traz aí no próximo slide. A notícia traz temáticas do cotidiano. De modo geral, é publicada em jornal impresso ou digital. E tem a seguinte organização. O título, né, principal, a manchete, o subtítulo, que também é chamado de linha fina, o lead, né, e o corpo da notícia. Uma das partes da estrutura da notícia é o lead, que resume informações essenciais do fato apresentado pelo texto. Geralmente responde às perguntas quem, o que, quando, onde, como e por quê, né? Então, o que vocês colocaram estava certinho. E alguém que falou de lead, teve uma aluna que eu li que deixou específico, uma professora também colocou, que essas perguntinhas que estavam na imagem eram as perguntinhas relacionadas ao lead, né? E o lead já responde essas perguntas, e o que eu precisar detalhar um pouco mais a respeito da notícia estará no corpo da notícia, certo? Então, vamos lá. Há um roteirinho. Esse roteiro que eu coloquei aqui, não há na apostila, vocês falam caderno, eu falo apostila, não está na apostila de vocês deste ano, estava na do ano passado, mas eu trouxe para cá, até porque vocês ficam depois, vocês têm como acessar, né, novamente, e dá para vocês trabalharem com os alunos. Então, vamos lá, pode colocar o roteiro para eles. O que a gente precisa, então, seguir, né? Qual é o nosso norte para produzir uma notícia? Pode ler, Elaine, as perguntas, por gentileza? Posso. Qual será o nome do seu veículo de informação? Qual temática será abordada na notícia? Esportes, atualidades, religião, fofocas de celebridades? Para quem essas notícias serão direcionadas? Que linguagem será utilizada? Em quais fontes de pesquisa o grupo pesquisou? Qual será o título e subtítulo da notícia? Como será organizado o lead na parte inicial da notícia? Então, olha só. Tem mais. Né? Isso. Quais informações constarão no corpo da notícia? Em quais mídias a notícia será produzida? Serão notícias impressas, notícias de rádio, notícias apresentadas em telejornal? Um blog de notícias divulgado na internet? Podcast? Ou uma página no Instagram apenas com notícias? A notícia apresentará imagens? Ok, obrigada, Elaine. Olha só, com essas perguntas, nós demos aí várias sugestões de como você pode também produzir a sua notícia, né? Não necessariamente ela precisa ser impressa, você pode fazer isso. O que eu acho bem legal, que acho que ficaria fácil, né? E mais gostoso até, seria um podcast, né, Elaine? Acho que nesse momento um podcast seria bem legal, para vocês compartilharem depois, tá? E podem compartilhar isso conosco também. Coloquem pela hashtag Eu no CMSP, pode ser, ou nos seguindo aí nas redes sociais, que alguns já seguem, também pode ser por lá, que ficaria bem legal para a gente saber o que vocês produziram a respeito de tudo que nós vimos, então, na terça-feira. Então, eu tentei juntar aí os dois gêneros, né? Nós já havíamos falado um pouco de entrevista e já estávamos falando sobre notícia, ok? Tem alguma
contribuição, Elaine? Não. De algum professor, alguma pergunta, alguma Não, coisa? por enquanto, não. Então, vamos lá, ó. Primeiro, nós precisamos de um título, né? Nós precisamos de um subtítulo, porque nós já sabemos mais ou menos qual é o conteúdo, certo? Pode colocar para eles a estrutura da notícia. Olha só. A gente tem essa estrutura já está na apostila de vocês. Então, olha só. Colocaram 2020, mas não é 2021, tá? Essa é da apostila nova. Então, tem a manchete, né? O primeiro parágrafo aí tem o lead. Então, tem no título, onde está a manchete, pode estar o subtítulo ali também, tá? O subtítulo, ele complementa o título, ok? O primeiro parágrafo é o lead. Então, o que aconteceu, quando, como, onde, por quê e com quem, né? O segundo parágrafo, outras informações. O terceiro, a mesma coisa. E no quarto parágrafo, a gente acaba fazendo um fechamento aí do texto. Tá? Então, pensando em tudo que aconteceu na entrevista, se vocês compartilharem conosco, né, Elaine, nós vamos ter a noção de qual foi o ponto de vista de vocês para o acontecimento, que para cada um ficou marcado alguma coisa diferente. Né? Depois eu fiz um exemplo para vocês, né? O que eu poria só de título, subtítulo e lead, tá? Que dá para aproveitar. Dá até para vocês aproveitarem e no corpo da notícia vocês detalharem outras questões, tá? Isso está na apostila, essa estrutura. Próximo slide. Na apostila também, estou falando isso para vocês porque ontem eu conversei com uma professora e ela tinha ficado um pouco na dúvida, né? Sobre essa atividade que está na apostila. Então, o que acontece? Na apostila vocês tinham duas manchetes, não tinham o texto, e tinha notícia A e notícia B, e que era para vocês fazerem a diferenciação, né? Para mostrar o quê? O contexto da produção. Então, onde foi veiculado isso, né? Qual o tipo de mídia? Quem é o enunciador? Qual era o objetivo? Qual era o tema? Qual é o público-alvo, então, né? Quem vai receber isso, que é a recepção? E vocês podem preencher esse quadro depois de vocês produzirem essa notícia que eu estou dando, a sugestão, né? Foi o meu objetivo que seja em relação à entrevista de terça-feira, ok? Se vocês tiverem um outro assunto, se a professora trabalhou alguma outra coisa, beleza, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, ó. No slide número 11, vamos lá. Agora, vocês vão fazer para mim somente o título, né, e o subtítulo, e tentar aí esboçar um lead, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar uns 2 minutos para vocês tentarem fazer, pensando na entrevista. Agora, vocês pensem na entrevista por conta da nossa interação, tá? Então, tentem. Qual seria o título, então, né? A manchete aí da sua notícia em relação à entrevista. Qual seria o subtítulo, né? Ou a linha fina. Então, lembre, o subtítulo vai complementar o título. E como seria aí o primeiro parágrafo, o lead, considerando, então, o que para esse lead? Aquelas perguntinhas, né? O que, quem, quando, como, onde, por quê. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês.
Vamos lá, então. A aluna Larissa, da professora Cláudia, colocou Rodrigo Coxa no CMSP. O aluno Samuel, entrevista com o Rodrigo. O Denis colocou aqui Covid-19. Deixa eu ver o que mais aqui. A Paloma colocou o título da entrevista, com Rodrigo Coxa. Deixa eu ver aqui. Entrevista com Coxa, a aluna Sabrina colocou. Eles seguiram mais na linha do entrevista com Rodrigo Coxa. Tá. Então, eu vou fazer assim. Eu vi que eles acharam pouco tempo, né? Então, tudo bem. Vou fingir que eu deixei esse tempo só para o título e para o subtítulo. Aí eu dou mais uns minutinhos para vocês para o lead. Então, vamos lá. Eu vou falar só o que eu coloquei, como eu fiz, porque eu já escrevi na lousa, e senão vocês vão acabar vendo já a primeira parte. Então, eu coloquei assim. O meu título foi assim. Vocês não vão brigar comigo, tá? Ó, Rodrigo Coxa dropa a maior onda de São Paulo. 2 pontos, o CMSP. Gente, eu preciso falar isso, sinto muito, né? Aí, subtítulo, o surfista foi entrevistado em aula de língua portuguesa do CMSP. Esse foi o meu subtítulo, tá bom? Então, o meu título e o meu subtítulo. Agora, então, eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês tentarem fazer o lead. Tá? Mais ou menos, não precisa conter todas aí as perguntinhas, mas um esboço, só para a gente poder fazer a interação. Tá Andréia, bom? Oi, só diga. antes de você dar esses minutinhos para ele, deixa eu ler aqui da Maria Clara, que ficou bem legal o título dela. Um surfista e seus desafios. Achei bem, diferenciou bastante dos outros, né? Tá? Legal. Vamos lá. E, de repente, se você não tinha conseguido fazer o subtítulo também, já faz agora o título e subtítulo. A gente está aceitando ainda. Título e subtítulo e lead. Só marca para a gente o que você fez. Ah, professor, eu estou fazendo, o meu título e subtítulo são esses. E eu estou fazendo lead. Aí põe lá lead, o que for lead, tá bom? Vamos lá. Mais 2 minutinhos para vocês. Vamos lá. A aluna Carolina colocou
Qual é o preparo para surfar em uma onda grande? Depois, aqui outra. Pegando a maior onda. Coxa fala sobre emoções nas ondas do surf. Vamos lá. Surfista Rodrigo Coxa é brasileiro. Rodrigo surfou a maior onda e bateu seu recorde. O aluno Victor. Boa. Vamos lá. Tinha uma boa, né, que você tinha falado. Ah, tem uma aqui, ó. É da Prodiene. Era essa que você queria falar? Deixa eu ver. Do título? Leia, por favor. A superação do surfista. E o Isso. subtítulo, Grande Conquista Pessoal. Uhum. Bem legal, Essa a mesmo. Prodiene, tá? Deixa eu ver, tinha mais um aqui também. A Prodenise colocou, pegando a maior onda. Coxa fala sobre emoções nas ondas do surf. Boa também. Tem mais? Deixa eu ver aqui. Rodrigo. Entrevistando o surfista Rodrigo Coxa no CMSP, o aluno Márcio. Aqui, ó, da Pro. Vamos ver. Subtítulo. Entrevista com o surfista na aula de língua portuguesa mostra a todos a sua experiência de vida. Da Pro Franciele. Que aliás foi o que vocês mais colocaram. Achei super interessante. Vocês sempre estavam associando, né, a questão do projeto de vida. Achei muito legal isso. Bom, eu vou colocar então para vocês agora. Marcos, pode colocar. Como eu fiz. Então, o primeiro slide que está aí, ó. Rodrigo Coxa dropa a maior onda de São Paulo. 2 pontos, né? Ficou pequenininho, mas dá para ver. O CMSP. Esse é o título, hein? Subtítulo. O surfista foi entrevistado em aula de língua portuguesa do CMSP. Deu tempo de dar um print. Gente, é uma sugestão, hein? Próximo. Olha lá, aí eu fiz o lead. Vamos lá. Na manhã da última terça-feira, 6 de abril, Rodrigo Coxa, atual recordista da maior onda de Nazaré, Portugal, participou remotamente de uma entrevista na aula de língua portuguesa para alunos, mais um, do 7º ano da rede estadual. A aula foi transmitida pelo aplicativo, YouTube e TV Cultura Educação. Certo? Esse foi só um exemplo, gente. Volta um pouquinho no texto maior. Isso, volta um pouquinho. Isso, deixa um pouquinho para elas darem um print na tela. Isso, deem um print nessa, que é o comecinho do lead. E na próxima. Isso. Deem um print aí, por favor. Certo? Podemos? Gente, nós sabemos que é pouco tempo, né? Então, olha, o que a gente prepara é para esses 26 minutos aqui. É o que dá para a gente fazer para tentar ajudá-los, né? Existem outros slides aí na sequência que vão falar de como você avalia a sua notícia, se você escreveu direitinho, se você contemplou, né, todas as características do gênero. Tá? Então, vocês vão conseguir isso daí, vão lá no repositório, peguem esses slides, assistam novamente a entrevista, assistam novamente a aula e cada um dentro da sua, dentro do seu contexto, da sua realidade, às vezes precisa voltar. Essa professora com quem eu conversei ontem, a professora Elinete, ela mora bem longe. Achei assim, bem legal conversar com ela. Ela mora assim, na verdade, ela mora no Mato Grosso do Sul e dá aula em São Paulo, porque ela está bem na divisa. Olha como ela está longe. Então, ela fala que às vezes tem é um pouco mais difícil para trabalhar com os alunos. Então, às vezes, vocês precisam, lógico, contextualizar muito mais, dar mais subsídios para eles. O que nós conseguimos fazer aqui em 26 minutos. Certo? Que é, ou a gente complementa, ou a gente dá um pontapé. Certo, Elaine? É isso, gente. Muito obrigada. Compartilhem conosco essa notícia, ou em podcast, ou escrita, impressa, né? Como se fosse impressa ou digital, ok? Muito obrigada. Produção, Elaine, professores, alunos, um beijo para vocês e até amanhã. Obrigada a todos. Avaliem a nossa aula. Até mais. Beijos.